Nós vamos dar prosseguimento a uma reflexão em Mateus 24:14. Mateus 24:14 diz: mas este evangelho do reino de Deus será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Então virá o fim. Então nós vamos trabalhar sobre a brevidade, a proximidade do arrebatamento. O que falta para o arrebatamento? Para que o arrebatamento tenha lugar, Romanos 11:25, ele precisa ser cumprido na experiência da igreja. A igreja precisa então ver nela. É a última célula. É o que Romanos 11, no versículo 25, diz para nós: assim, porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que o endurecimento veio em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Quem é a plenitude dos gentios? Será o último irmão que vai completar a noiva de Cristo, que vai completar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Quando esse corpo estiver pronto, a mulher então dará à luz um filho varão. Então nós seremos arrebatados. É um mistério profundo que nós vamos andar em alguma dessas coisas desta noite, do poder e na autoridade do Espírito Santo. Por isso nós vemos, importa que primeiramente este evangelho seja pregado a todas as nações. Marcos 13:10. Vamos orar? Gostaria que você orasse no Espírito regenerado, orasse no Espírito Santo, orasse em comunhão com o céu e pedisse a Deus a revelação, a palavra de conhecimento e a palavra também de aprestamento, de preparação da igreja, não é verdade? Para sermos arrebatados. Senhor meu Deus, meu Pai, tua palavra diz que a tua glória enche toda a terra. E a tua glória manifesta na tua igreja e através da tua igreja. Nesse momento em que nós vamos considerar, meu Pai, os teus desígnios eternos, através do exame das Escrituras, nós queremos te pedir que o Senhor venha dilatar o teu coração, abrir os teus lábios e revelar a nós, meu Pai, os teus propósitos eternos. Fale conosco, nos dê instrução e pelo Espírito Santo nos capacite, meu Pai, a sermos não apenas ouvintes, mas a sermos diligentes, praticantes da tua palavra. Usa a nossa vida para que o Evangelho chegue aonde ele ainda não chegou, para que toda criatura possa ouvi-lo e para que o Senhor possa dispor da plenitude dos gentios para tomar para ti a noiva do Cordeiro. Nós oramos, te agradecemos, porque o Senhor tem apressado a tua palavra para cumpri-la, no nome bendito de Jesus Cristo. Graças a Deus. Nós começamos a fazer, na semana retrasada, uma abordagem sobre Mateus 24:14. E olhando esse versículo, do ponto de vista profético, nós temos uma introdução, falamos alguma coisa sobre a profecia, e hoje nós queremos ver se nós falamos alguma coisa sobre as 70 semanas de Daniel, se for possível mexer alguma coisa acerca do anticristo. Também a matéria sobre as coisas do fim, ela mexe muito conosco, mas é um assunto muito trabalhoso, que requer que a gente fique na presença de Deus, na comunhão com o Espírito Santo, pensando as pepitas de ouro para montar um mosaico, para que o Espírito possa clarificar para nós aquilo que Ele quer nos mostrar, através da profecia. Então nós vamos fazer uma reprise aqui para nós vermos onde nós podemos andar. Nós falamos que o livro do Apocalipse ele traz com precisão
a narração dos propósitos eternos de Deus, como Deus vai consumar, como Deus vai fazer o fechamento da sua obra até que nós ingressemos nos novos céus e na nova terra. Muitas pessoas têm o livro de Apocalipse apenas como um livro de desastre, como um livro assim, de acontecimentos fatídicos, de catástrofes, de ruína. Não, o Apocalipse é a revelação plena, completa de Jesus Cristo. A profecia é progressiva. Jesus ele vem sendo apresentado de Gênesis até o Apocalipse. Em Gênesis ele é a semente da mulher, né, que pisa a cabeça da serpente. É uma exposição assim, que só Deus sabia quem era a semente da mulher que ia pisar a cabeça da serpente. Nem sequer se sabia quem era a serpente, que a serpente é o grande dragão vermelho, era o próprio Satanás. Então, à medida que o tempo vai escoando, Deus então vai colocando conteúdos na palavra profética, para que nós então possamos entender os seus propósitos, no que diz respeito à vida de cada um de nós, a vida das nossas famílias, a vida de cada povo, de cada tribo, de cada língua, de cada nação. Amém? Nós falamos alguma coisa, mostrando que a economia de Deus ela estava lacrada, né, num livro fechado com 7 selos, né, até João chorava muito, porque ninguém podia abrir o selo, até então que ele pôde ver o Cordeiro diante do trono. Está escrito aqui na mão direita, o que estava sentado sobre o trono, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, bramando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de romper os seus selos? E ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Todavia um dos anciãos me disse: não chores, olha, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Apocalipse 5, versículo 1 até o versículo 5, a gente já pode ver já uma revelação mais completa do Cristo Victor, do triunfante, do Todo-Poderoso, aquele que tinha poder, a dignidade, a capacidade, né, de desatar, de abrir o livro e tirar os seus selos. E ali estava então a consumação de todos os pensamentos de Deus. Nós mostramos todas essas coisas, mostramos que Deus escolheu e separou dentre todos os povos, o povo de Israel, como nação santa, sacerdócio real. Fizemos a leitura lá no livro de Êxodo, capítulo 19, e nós vimos também depois o chamamento da tribo de Levi, quando o povo construiu o bezerro de ouro, cometeu um pecado, né, de idolatria, e Moisés falou: quem estiver do meu lado e do lado do Senhor, passe para cá. E somente a tribo de Levi ficou. Então o sacerdócio, né, a liderança espiritual de toda a nação de Israel repousou-se sobre a tribo de Levi, né? Mas os sacerdotes também nessa tribo, eles não entenderam bastante, né, a sua função de apresentar o Messias, né, e de mostrar que o Messias era o Redentor de Israel e de todas as nações. Eles rejeitaram o Messias e não somente se entregaram também o Messias para ser crucificado e morto, mas tudo isso fazia parte do programa de Deus, né? Então Deus chamou a igreja. A igreja não substitui Israel. A igreja tem a missão de pregar o Evangelho, que é apresentar Jesus Cristo como solução final, única e bastante para o resgate do homem que crê. Então a missão da igreja é uma missão completamente diferente do povo de Israel. O povo de Israel tem uma missão e a igreja tem outra missão. As duas missões se completam, mas a nação de Israel e a nação santa, que é chamada igreja, uma função não substitui a outra. Nós mostramos isso também. Aí vem uma missão que Deus dá para a igreja: mas este evangelho do Reino de Deus será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes.
então virá o fim, então seremos arrebatados. Mateus 24,14 foi dado à igreja, não foi dado a Israel. Bem, Israel tinha a profecia de Gênesis até Malaquias para fazer a introdução de Jesus. Eles foram os responsáveis também para a materialização de Jesus, para a encarnação do Verbo. Bem, depois da morte, da ressurreição de Jesus, Deus então, ele começa a operar no mundo espiritual através da igreja. E nos últimos dias nós temos visto indícios, evidências acerca do fim. Nós, ao lançarmos um olhar para as nações, para os povos, para os acontecimentos, a multiplicação da ciência, a apostasia, na verdade, a multiplicação da iniquidade, o esfriamento do amor, a indiferença dos homens, as crises no macrosistema, as crises políticas, as crises religiosas, as guerras, os rumores de guerra, a fome, os refugiados de guerra, grandes problemas, o movimento de massa, e o mundo todo gritando por um homem forte, uma pessoa que tenha um poder que possa resolver o problema do terrorismo, o problema da fome, o problema das guerras, o problema das epidemias, Então, a gente pode estar vendo que o homem poderoso para resolver isso é Jesus Cristo. Mas ele veio para aquela nação, mas os senhores não o receberam. E quando eles falaram, quando Pilatos estava para entregar Jesus, eis aí vosso rei. Eles falaram, não temos rei senão a César. Então o mundo rejeitou Jesus, é de César. O anticristo é o oitavo César, que Deus dará então às nações e vai governar vassalamente para ele em torno de 7 anos. Então o mundo vai experimentar angústia, atribulação e grande aflição. Por isso a palavra de Deus diz: ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. O evangelho é uma boa notícia. O homem não precisa perecer. O homem não tem que guardar a lei, o homem tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. O homem tem que crer na Escritura e receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua alma. Se a igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja que é formada por mim e você, se ela tiver consciência da nossa missão, do nosso chamado, Deus não deu de expediente, Deus não pode enviar os anjos, Jesus não pode retornar à terra. Então o Senhor espera por nós, e é urgente que cada um de nós assumamos a nossa posição no corpo de Jesus. Nós abandonemos os prazeres, deleites da nossa vida e nos apliquemos à pregação do Evangelho até os confins da terra. Essa foi a parte introdutória que nós fizemos, e hoje eu vou falar sobre a profecia. Bem, está escrito que o espírito da profecia é o testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse, capítulo 19, versículo 10. O que é a Bíblia? A Bíblia é uma grande profecia. E o que essa profecia traz consigo? Traz o testemunho de uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo, que é o Deus vivo e verdadeiro, que é o único verdadeiro Deus e a vida eterna. De Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia fala de Jesus Cristo, fala de Deus, e fala do propósito de Deus no que diz respeito a toda a criação, a primeira criação e a segunda criação. Louvado seja Deus. Nós analisarmos o Antigo Testamento, nós vamos ver que tudo fala de Jesus. Mas Jesus está oculto, Jesus está escondido, Jesus está oculto no Antigo Testamento. Quando João começa a pregar no deserto, como uma avó dos últimos profetas, ele diz que após ele tinha um que era antes dele, o qual não era digno de abaixando e desatar as alparcas dos seus pés. E diz: quando ele vier, ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mas ele é extremamente glorioso. No outro dia, João viu Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Por isso a Escritura diz que a lei durou até João Batista, mas a graça e a verdade vieram
por meio de Jesus Cristo. Então, começa uma nova maneira, uma nova forma de Deus lidar com os homens a partir do advento do Senhor Jesus Cristo. Nós podemos observar que Isaías fala do seu nascimento virginal. Está escrito: portanto, o mesmo Senhor dará um sinal, a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Isaías 7,14. É um dado assim muito inusitado, muito estranho. Primeiro, que a Virgem ia dar à luz um filho. Como que uma Virgem pode dar à luz um filho? E ela mesma achou aquilo impossível. Quando o anjo apareceu para ela, ela falou assim: como se dará isso, visto que eu não conheço homem? Porque é impossível uma mulher, sem coabitar com um homem, dar à luz um filho. Mas já viu uma profecia sobre isso? Que Jesus seria resultado da ação do Espírito Santo. Nele percorreu milhões e milhões de mulheres. Quase 8 séculos depois, uma virgem em Nazaré concebe do Espírito Santo e dá à luz um filho. Interessante que ela botou o nome no menino de Jesus, mas diz que o nome dele seria Emanuel. Mas quando ele ressuscita, ele diz que o nome dele é Emanuel. Ele diz: eis que estou convosco todos os dias. Então Emanuel é Deus conosco, é Deus convosco todos os dias. Então Jesus diz que ele é aquele que a Escritura, na boca e na pena do profeta Isaías, tinha predito há quase 800 anos passados. Depois nós podemos ver também que Daniel fala da sua morte. Depois de 62 semanas, será morto ungido e já não estará. Ou seja, Daniel precisou 483 anos. Não é que alguém pode falar que daqui a 483 anos vai morrer uma pessoa. Nós não podemos dizer nem que quem vai morrer amanhã ou vai morrer depois. O sujeito pode estar no corredor da morte, desse país que tem pena de morte, com a data da morte dele atrasada. Ninguém pode dizer que ele vai morrer. Há uma intenção, muitas coisas podem mudar, a lei pode mudar, na verdade pode aparecer um fato novo, cancelar a condenação, ou ir levado um outro juizado de apelação. Mas Daniel falou que decorrido 483 anos, o ungido seria tirado. Por que nós estamos falando isso? Porque a profecia é o testemunho de Jesus. Jesus não é um sujeito qualquer, não é um camarada qualquer, não é um iluminado, não é um homem importante, não é um homem culto, como muitas pessoas falam. Não. Jesus é a encarnação do próprio Deus. Jesus é a manifestação de Deus. E ele veio como um homem, porque o pecado foi cometido por um homem. E como homem, ele veio expiar, então, o pecado do homem. Mas ele não é um erro histórico. Jesus Cristo é a verdade. E nós podemos observar também que Moisés profetizou que ele esmagaria a cabeça da serpente. Moisés não estava lá no dia em que Adão e Eva comeu o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Foi cerca de 1400 anos depois da queda que Moisés escreveu o livro de Gênesis. Agora, como que ele podia escrever por a inimizade entre ti e a mulher? Ou seja, entre Satanás e a mulher a igreja, entre a sua descendência, ou seja, entre a descendência da serpente e o seu descendente, o descendente da mulher, que é Jesus. Pois é, este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ora, 1400 anos para trás e agora 2600 anos para frente, ali na cruz do Gólgota, o homem Jesus cumpre essa profecia dada por Moisés. A gente vê a precisão
É para a gente olhar com melhores olhos a palavra de Deus, o plano de Deus acerca da nossa salvação. Nós não fomos salvos por qualquer pessoa, nós não fomos salvos de qualquer maneira. Jesus é verdadeiramente o Salvador. Ele é o Filho de Deus. Louvado seja o seu nome. Mas quem é o Messias? Onde ele está? Tudo aconteceu com extrema precisão, para que nós acreditássemos que nenhuma palavra profética falhará. Nenhuma palavra da profecia falhará. João, quando viu Jesus, disse que Jesus era quem ele era. Hoje está lendo a palavra de Deus, no livro de Êxodo, depois em Isaías. Eu fiquei assim, abismado de ver a precisão quando Moisés fala do Cordeiro Pascal e quando o rei restaura, né, o rito da Páscoa, e quando é imolado e que o cordeiro não podia ficar no madeiro de uma noite para outra, então a gente fica de uma noite para o amanhecer. Então, cumpre rigorosamente todos esses dados proféticos. Jesus é crucificado às 9 horas da manhã, fica em vida até a hora 9, por 3 horas da tarde. 3 horas da tarde Jesus morre, e antes da 10ª hora, antes das 6 horas da tarde, antes do declínio do dia, segundo o horário judaico, Jesus é tirado da cruz e ele é colocado na sepultura. E ele é contado como um rico na sua morte. Um homem rico mandou escavar um túmulo. José era um senador da cidade de Arimateia, juntamente com Nicodemos, que era um príncipe, um homem com recurso também. Um vai e pede o corpo a Pilatos, outro pede o corpo a lençóis de um fino, essência aromática, envolve, coloca Jesus rigorosamente ali naquela sepultura, porque precisava que houvesse testemunho das pessoas. Tinha o testemunho de Pôncio Pilatos, tinha o testemunho do sacerdote, tinha o testemunho da guarda romana, do capitão e dos guardas que votaram ali. E depois, quando eles foram pedir, quando Arimateia, José, da cidade de Arimateia, foi pedir o corpo, Pilatos mandou averiguar se Jesus verdadeiramente tinha morto, e tendo sido notificado que tinha morto, então ele mandou dar o corpo para José, não é verdade? Então as coisas acontecem também rigorosamente. Por quê? Porque Jesus precisava de sair do túmulo. O túmulo precisava ser esvaziado. Não estão entendendo? Então a ressurreição de Jesus foi do conhecimento geral. Por mais que os judeus tentaram esconder, por mais que eles tentassem esconder, mas eles tornaram público o fato da ressurreição de Jesus Cristo. Amém? Então, eu estou falando isso aqui para que você entenda o que é. Você pensa, o que é a profecia? A profecia é o testemunho de Jesus. Todos nós, eu agora, nesse exato momento que estou falando a palavra de Deus para você, eu estou te entregando a profecia. Eu estou falando de Jesus. Não é apenas uma profecia de algo que virá, embora nós vamos colocar algo que ainda virá, mas eu estou falando de algo que Deus disse que ia vir, e veio, e transitou entre nós, e algo que retornará também à terra nos próximos dias. A 70ª semana de Daniel, ou seja, a última semana, quero convidar você para abrir a palavra de Deus no livro de Daniel, capítulo 9. Por que nós estamos fazendo essa reflexão dessa maneira? Porque as pessoas, hoje a maioria das congregações, a necessidade, as crises, as lutas, os enfrentamentos, a dificuldade, o desemprego, não é verdade?